começa agora o Religar e Conhecimento e Religião. O Sínodo para a Amazônia foi pautado pela temática pastoral e ambiental da Igreja da região panamazônica. A preocupação é apontar um novo caminho eclesial para a população daquela região. Hoje no Religar eu converso com Afonso Murad, ele é religioso da Congregação dos Irmãos Maristas e professor na FAGE. Murad, bem-vindo mais uma vez ao Religar. Obrigado, Flávio, é um prazer estar aqui com você novamente. Participe do programa, envie uma pergunta sobre o tema de hoje para o nosso convidado. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 31, que é o código de área aqui de Belo Horizonte, 996428473. Receba as nossas notificações quando um novo programa for postado. Procure por Religar e Conhecimento e Religião no YouTube. Clique em inscrever-se e marque no sino para receber as nossas atualizações. E sempre que você gostar, compartilhe as entrevistas do Religar em suas redes sociais. Murad, você esteve em Roma nesse período do Sínodo, né? Conta para nós como é que foi a sua experiência. Eu estive em Roma do dia 15 ao 25, compondo um grupo que se chamou Amazônia Casa Comum. Nesse grupo havia religiosos brasileiros que vivem em Roma, dos Conselhos Gerais, pessoas ligadas pastorais, sociais, da igreja no Brasil e na América Latina. Então nós tínhamos uma série de atividades paralelas ao Sínodo, voltadas para Roma, para as pessoas que transitavam lá na Igreja dos Carmelitas. Tínhamos 2 momentos de oração no dia e na Casa Geral dos Carmelitas, que eles nos cederam, uma série de espaços de debates, de discussões. Então foi assim uma experiência muito bonita. À noite você saía e encontrava as pessoas que estavam participando do sínodo e contavam para a gente, olha, hoje foi bonito, escutamos tal e tal depoimento, o trabalho de grupo está interessante. Então a gente sentia uma grande comunhão e o sínodo foi uma experiência bonita. Além disso, aquelas experiências paralelas ao sínodo, que também vários padres sinodais participaram, como aquela via sacra que fizemos de quase 4 horas, desde o Castelo de Sant'Angelo até a Estação São Pedro, a renovação do pacto em defesa da Igreja dos Pobres, o Pacto das Catacumbas, as celebrações dos mártires, tudo isso eu acho que compôs com aquilo que estava acontecendo dentro da sala do Sínodo. Sim. O que é o Sínodo? Olha, o Sínodo é uma experiência consultiva que foi retomada pela Igreja Católica após o Concílio Vaticano II. Se percebeu que era importante que a Igreja, ou ao menos um grupo representativo, voltasse a conversar algumas questões que fossem importantes para a humanidade e para a Igreja. Vocês se lembram, o ano passado houve o Sínodo da Juventude, no ano anterior da Família. Em 2017, o Papa Francisco fez uma convocação para esse sínodo especial. Por que especificamente esse tema da Amazônia? Porque ele percebeu que o tema da ecologia integral precisava ressoar de uma maneira específica na Amazônia e que a Amazônia tinha umas características missionárias que exigem da Igreja Católica uma postura diferenciada. A preparação para o sínodo envolveu as comunidades da região. Foi uma coisa original. Então, você veja, em 2017, em outubro, ele convoca o sínodo, 2 anos antes. A REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, cujo presidente é o cardeal Umes, e tem uma capilaridade muito grande na chamada Panamazônia, ela, junto com a equipe do Vaticano, foi organizando algumas atividades. A primeira foi um pequeno caderno com perguntas e uns roteiros de reflexão que foram desenvolvidas com mais de 80 mil pessoas, com uma série de assembleias diocesanas, regionais, por tipo de pastoral. E a pergunta fundamentalmente era o que as comunidades, os presbíteros, os bispos têm a dizer sobre a Amazônia e a Igreja da Amazônia. Então, tudo isso chegou a uma síntese que serviu de base para a equipe de redação fazer o chamado instrumento labores, o instrumento de trabalho. Esse instrumento de trabalho também foi estudado, então aí se chegou à Assembleia Sinodal. O que esse sínodo teve de original? Normalmente, os sínodos, eles são convocados por sínodos os presidentes das conferências episcopais e pessoas ligadas ao tema.
Essa não. Essa foi, em primeiro lugar, os bispos da Panamazônia. Ou seja, esse é o primeiro ponto de originalidade. Bispos do Brasil, Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e as Guianas. Esses 9 países que compõem a Panamazônia. Os bispos de cada diocese ou prelazia desse lugar. Então, você imagina, estão ali as pessoas, são os pastores daquela região. Além desses bispos, e claro, os bispos que fazem parte da Cúria Romana, os representantes das congregações religiosas, que sempre fazem parte do sínodo, né? E um grupo significativo de leigos e leigas, que tem crescido a presença deles no sínodo, e entre eles, claro, representantes dos povos indígenas, pessoas que atuam em diferentes pastorais da região amazônica, que eram chamados ouvintes, portanto, eles participavam dos trabalhos de grupo, podiam falar, mas só votaram na Assembleia Sinodal os bispos e os presbíteros representantes das congregações religiosas. Sim. Murad, pessoas, representantes de outras igrejas cristãs participaram também? Houve uma pequena representação, inclusive um pastor brasileiro que foi convidado. Eram chamados convidados especiais. Sim. Então, gente, vocês imaginam que clima bonito que foi isso. E isso foi consenso, tanto nos bispos, que nós podemos chamar progressistas, como nos conservadores, que houve um clima de liberdade, de fraternidade muito grande e de busca de responder aos apelos de Deus na realidade amazônica. O Papa Francisco, ele participava de todas as reuniões, ele conviveu com todo esse... Isso foi outro traço marcante, né? Os membros do sínodo contavam para nós como era bonito chegar de manhã cedo e o Papa Francisco recebendo-os, dando as boas-vindas. Na hora do café, ele se juntando às pessoas. Eu acho que é um estilo próprio do Francisco que ele quer transmitir com o gesto o quê? Ele prega uma igreja sinodal, ou seja, participativa, uma comunidade de irmãos e irmãs, de discípulos missionários, com diferentes ministérios, claro, mas uma igreja comunidade. E ele testemunha isso. Então, em alguns momentos do sínodo, ele interviu dizendo: eu sou participante do sínodo, estimulando os membros do sínodo a tomarem atitudes arrojadas, ousadas, para defender o bioma e os povos amazônicos e para evangelizar de uma forma significativa. Então, a presença do Papa foi muito importante, mas o sínodo foi mais do que o Papa, entendeu? Foi realmente uma experiência comunitária e quem participou testemunhou isso. Sim. O sínodo produz sempre um documento. Qual que é a força desse documento para o cotidiano da igreja? É bom lembrar um pouco o caminho para chegar até o documento. O sínodo aconteceu em 3 semanas. Sim. A primeira semana foi dedicada às comunicações. Qualquer pessoa que participava do sínodo, e é bom lembrar que só participaram do sínodo as pessoas convidadas, ninguém, nem político, nem agente pastoral, ninguém entrou na sala do sínodo que não tenha sido convidado. Então, a primeira semana foi para escutar as pessoas. Cada pessoa podia falar durante 4 minutos, depois tinha essa repercussão. São os delegados? Exatamente. Delegados, ouvintes, colaboradores, peritos, tudo que compunha o grupo que participava do sínodo, que eram mais de 200 pessoas. Então, essa primeira semana foi de um ouvir, um trazer à tona o que cada pessoa que participava do sínodo queria partilhar com os outros, refletir, rezar, interiorizar. A segunda semana foi dedicada ao trabalho de grupo. Então, havia na sala sinodal 4 grupos de língua portuguesa, que eram normalmente os bispos e os agentes pastorais e religiosos e que falavam português. 5 de língua espanhola, lembrando que nós temos vários países que participam da Panamazônia que são de língua espanhola. 2 grupos de língua italiana, contemplando principalmente a Cúria Romana e outros bispos convidados que falavam italiano, e um grupo de língua francesa e inglesa. Então, a segunda semana foi dedicada a esses grupos para que eles elaborassem propostas para o sínodo. Sim. A terceira semana foi dedicada à análise e discussão do texto final, que são as propostas que a Assembleia Sinodal encaminha para o Papa. Então,
primeiro, na segunda-feira da terceira semana, saiu um texto provisório. Esse texto não foi de agrado da Assembleia. Então, choveu a quantidade enorme de sugestões para modificação do texto, em torno de 900. A equipe de redação acolheu essas sugestões e, no último dia do sínodo, no sábado, foi então votado esse texto, que já está disponível na internet, em espanhol, em breve estará em português, onde se apresenta a conclusão do sínodo, o que foi o fruto da reflexão e que se apresenta ao Papa para que depois ele faça um documento. Bom, então daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais desse documento, você vai apresentar para nós aí o ponto a ponto. Hoje no Religar eu recebo o irmão Murad, nós estamos falando sobre o Sínodo para a Amazônia. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas. Olha aí o nosso WhatsApp, anote o número, por favor, 319-9642-8473. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Aqui comigo está o irmão Afonso Murad. Nós estamos falando no programa de hoje sobre o Sínodo para a Amazônia. Você ainda pode enviar sua pergunta para o nosso convidado. O nosso WhatsApp é 319-9642-8473. Nós estamos esperando pela sua participação. Murad, então sai um documento com sugestões. Esse documento ele envolveu aspectos como conversão integral, também conversão pastoral, conversão cultural, ecológica e sinodal. Né? E aí o documento está organizado, né, por esses temas. Então, começando aí pelo esse aspecto mais geral, né, que é a conversão integral, ecologia integral, quais são as sugestões do Sínodo nessa direção? Veja, o Sínodo começa, o documento final, começa relatando o que significado bonito que foi a experiência. A alegria das pessoas, o espírito de oração que conduziu o processo sinodal, as consultas. Depois, o capítulo 1, ele pega o tema geral, ou seja, já que se pediu para o Sínodo conversar, a Assembleia Sinodal conversar, refletir, rezar e propor à Igreja o tema da ecologia integral e de novos caminhos, se percebeu que a chave disso era a conversão. Essa palavra bíblica significa uma mudança que comporta vários aspectos, na mente, no coração, nas mãos, na prática. E é isso que o capítulo 1 mostra. Que essa conversão, esse chamado a mudanças, que não significa simplesmente jogar todo o passado fora, mas aprender também do passado, baseado nas experiências bem-sucedidas, nos testemunhos de tantas pessoas que evangelizaram e evangelizam na Amazônia, abrir para novos caminhos. Aí, então, cada capítulo desenvolve algum aspecto dessa conversão que se chama integral. Conversão integral. Então, um capítulo se dedica ao tema da conversão pastoral, que é um tema que o Papa Francisco já colocou no Evangelii Gaudium, na alegria do Evangelho. Então, o que é? Uma igreja que não está voltada para si própria, mas que se percebe em missão. E aí o texto usa bonita imagem, uma igreja que seja samaritana, que seja acolhedora, que tenha o rosto dos povos da Amazônia. Então, essa é a conversão pastoral. Sim. Em processo de escuta para discernir os sinais do Espírito de Deus, para reconhecer as características específicas dos povos da Amazônia. Tem a cultural também. Agora vem a segunda, que é a conversão cultural. A conversão cultural é levar em conta que a Amazônia não é só bioma, não é só floresta, são os povos que habitam lá. E quem são esses povos? São os povos indígenas. A Amazônia, a Pan-Amazônia, temos que lembrar isso, os 9 países, é a região do mundo que tem mais povos indígenas com diversidade de línguas, de etnias e de culturas. Isso não pode ser ignorado. Segundo, comunidades quilombolas. Depois, as comunidades ribeirinhas,
o povo que vive na beira do rio e outras comunidades que estão no interior da floresta, o famoso caboclo, como nós chamamos. Então, esses são os chamados povos da floresta. E ainda nós temos, como povos amazônicos, o povo que vive nas cidades, porque há um fenômeno de crescente urbanização na Amazônia. Se você já foi a Belém, ou, não é verdade, Sim. ou a Manaus, você percebe isso em Porto Velho. Então, o Sínodo abordou isso com muita coragem. Também o ataque ao novo modelo de colonização, não? Isso, porque ele diz assim, a igreja não pode reproduzir sistema de colonização, seja o antigo, que considera o povo da Amazônia, seja o ribeirinho, seja indígena, como ignorante, burro, bobo. Há uma sabedoria que a gente precisa valorizar, resgatar e fazer um diálogo com a cultura contemporânea. Isso, o texto desse capítulo é muito nesse forte. Nesse particular também, sabe? Gostei muito dessa parte. Isso. A conversão ecológica. A conversão ecológica é traduzida em gestos individuais, ações comunitárias e gestos eclesiais e uma participação da igreja nas políticas públicas e em vista de um novo modelo de desenvolvimento. Porque o que se faz hoje, não só na Amazônia brasileira, mas também na Panamazônia, é importar modelos que a longo prazo não são sustentáveis. Seja da agropecuária, da plantação baseada na monocultura, na exploração do minério, que acaba com a terra, com o solo, com a água, seja os grandes projetos. Então, é necessário pensar coletivamente com a participação de muitos órgãos da sociedade civil, muitos, inclusive os pesquisadores, esse novo modelo de desenvolvimento, esse capítulo. Sim. Bom, eu tenho esse outro tópico, outro capítulo, eu gostei muito, que fala sobre a conversão sinodal. Eu acho que até ultrapassa as fronteiras da região panamazônica, né, que fala sobre a sinodalidade. O que é a sinodalidade? É uma palavra que o Papa Francisco trouxe lá da Bíblia do Novo Testamento e que ele quer que seja uma perspectiva a ser cultivada na igreja toda. Essa perspectiva da igreja como povo de Deus, com diferentes ministérios. Quando nós falamos em sinodalidade, não é negar a função e a especificidade do padre, do bispo e do papa, mas é levar em conta que é nessa diversidade que são o laicato, a vida consagrada, o presbiterado, os bispos, é que se constitui a igreja povo de Deus. Então, para se criar cada vez mais na igreja mecanismos consultivos e participativos que envolvam os leigos e leigas. E, no meio dos leigos e leigas, as mulheres em especial. Bom, tem aqui a participação de telespectadores. O Luiz Carlos, do Cachoeirinha, ele pergunta se as propostas serão colocadas em prática e quando. Boa. Primeiro, aquelas sugestões que o Sínodo propõe, elas são levadas ao Papa, que depois vai fazer uma exortação apostólica pós-sinodal, que vai ter mais força de lei. Mas o que eu penso que as dioceses da região amazônica é que têm a responsabilidade de colocar em prática aquelas colocações do Sínodo. E o que compete a nós, que não vivemos na Amazônia, também. Então, isso vai depender de cada igreja particular. O que a gente chama de igreja particular são as dioceses ou prelazias. Agora, tem um detalhe. Também se propôs no Sínodo estruturas, e mais do que estruturas, eu diria redes, que fossem mais do que as dioceses. Ou seja, grupos regionais por país ou por proximidade, que levassem à frente uma maior pesquisa sobre a situação da Amazônia, opções de economia sustentável, reflexões de fé, preparação teológica para os leigos e para as leigas, para os diáconos e para os presbíteros. Então, eu acredito que depois do sínodo que vai acontecer, é que vai haver mais entrosamento entre os bispos, presbíteros, leigos e leigas da região amazônica. Porque, dada essa grande distância, a tendência é cada um ficar sozinho no seu canto. Então, o sínodo ocasionou uma coisa muito bonita, que as pessoas se sentiram parte de algo maior. Sim.
A Lídia Costa, do Ipanema, aqui em Belo Horizonte, pergunta se outras regiões que não pertencem à Amazônia, se elas podem aproveitar algo apresentado no documento. Ah, muito. Por exemplo, o aspecto de que a igreja, ao evangelizar, precisa se encarnar nas culturas. E esse processo de encarnação nas culturas vale para nós, na cultura urbana, cultura juvenil, para nós que moramos em Belo Horizonte. Então, há certos tópicos do documento sinodal, e eu sugiro a você que leia, que se aplicam para nós também. Além de que a gente também tem que perceber que a Amazônia tem um impacto muito importante na nossa vida. O ciclo de chuvas nosso no Sudeste depende de que a floresta amazônica esteja de pé, por causa daquela grande quantidade de vapor d'água que sai da região amazônica, bate nos Andes e vem para cá. Então, a gente pensa, há um problema no ciclo de chuva aqui na nossa região, está chovendo pouco ou está chovendo demais. Além das mudanças climáticas, isso tem uma causa ligada à questão da Amazônia. Bom, Murad, o Jefferson Ferreira, do São Gabriel, pergunta como é que foi recebido pelos participantes a questão de flexibilizar a regra para a ordenação de homens casados. Veja bem, o documento sinodal, no último capítulo, ele é muito equilibrado na maneira como ele coloca isso. Inclusive, é a parte onde tem mais fundamentação teológica. Primeiro, ele lembra que o celibato para o presbítero é um valor. Segundo, ele recorda que a Igreja Católica tem 32 ritos diferentes. Talvez nós no Ocidente não saibamos disso. Mas no Oriente, principalmente, o que nós chamamos de rito não é só o tipo de celebrar a missa, é também a disciplina, a forma de organização. E na Igreja Católica do Oriente, sempre foi prática que haja padres casados e padres celibatários. Nós, do Ocidente, temos outra disciplina. Então, o texto do sínodo lembra isso. E coloca uma outra questão muito séria. Se a Eucaristia constrói a igreja, é muito sério que nós tenhamos comunidades do interior da Amazônia onde o padre vai 1 ou 2 vezes no ano. Então, que seria necessário, seja um diaconato permanente que atingisse mais as populações amazônicas ribeirinhas, além das comunidades indígenas também. E então se pede a possibilidade que o Vaticano leve em consideração essa possibilidade de ordenar homens casados na região amazônica, principalmente nessas regiões mais distantes. Bom, o texto está para ser publicado, né? Outros temas importantes como o diálogo interreligioso, a questão das mulheres, outras orientações de natureza pastoral, né? E de conversão ecológica, a gente pode ver lá no texto. Obrigado por você ter vindo, Murad, conversar com a gente. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religar e Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.